Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso canal Esmiuçando a Palavra. Bom pessoal, hoje eu quero aqui apresentar para vocês o segundo dom espiritual da série Dons Espirituais e a sua importância para a igreja. No vídeo passado eu falei sobre o dom da palavra da sabedoria e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o dom da palavra do conhecimento ou o dom da palavra da ciência. No vídeo anterior eu também expus aqui a classificação dos dons, dividindo-os em três partes. A primeira parte, como eu havia dito, são os dons de revelação, ou os dons mentais. Esses são chamados a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. São os dons relacionados à mente, à revelação, aquilo que Deus revela para os seus filhos. E a segunda classificação dos dons são aquilo que eu falei, os dons de inspiração. Esses dons são chamados também os dons vocais. São eles profecia, o dom de profecia, o dom de variedades de línguas e o dom de interpretação de línguas. Esses são os dons que são relacionados à fala, onde as vontades de Deus são verbalizadas por palavras. E por fim, a terceira classificação dos dons são justamente dons de poder ou dons de ação. E esses dons são justamente fé, dons de cura e dons de milagres. Esses são os dons relacionados à ação, ao poder e à disposição de agir em prol de alguém. Então, partindo disso, eu quero aqui apresentar para vocês hoje o dom da palavra da ciência. Lembrando que o dom da palavra da ciência, ele foi manifesto no Antigo Testamento. E quando nós falamos ciência, falamos de descoberta. Logo, o dom da palavra da ciência é descobertas das vontades de Deus. Isso pode ser caracterizado por uma revelação ou um conhecimento especial vindo da parte de Deus para o seu filho, para saber a vontade de Deus para alguém. Então, partindo disso aqui, eu quero apresentar algumas pessoas no Antigo Testamento que não viveram no tempo da graça, mas já existia a graça, mas provaram aí esse dom maravilhoso que é o dom da palavra da ciência. No capítulo 2 de Gênesis, nós vemos ali Adão, no capítulo 2, verso 20, quando Deus coloca ele para que tomasse conta do jardim do Éden. A Bíblia diz que Adão chamou todos os animais e os nomeou. A pergunta é: da onde surgiu tantos nomes para que Adão desse para os animais? Bom, a resposta é: todos os nomes vieram da parte de Deus. Os nomes dos animais, de todos os animais que nós conhecemos hoje, foi Adão que deu o nome para esses animais, mas ele deu esses nomes porque Deus revelou para ele. Então a palavra do conhecimento foi manifesto para Adão, e Adão assim nomeou todos os animais, e é tanto que quando nós olhamos os animais hoje, o nome dele é caracterizado justamente pela sua natureza. É muito interessante isso. Também nós temos deixa eu fazer uma observação. Adão, além de nomear os animais, ele também foi o primeiro biólogo do mundo e da história. Além de nomear os animais, ele cuidou de todos esses animais. Então Deus deu a sabedoria para ele para agir corretamente com esses animais. Segundo ponto que nos chama a atenção em Adão é quando Deus forma a mulher. Aí no capítulo 2, verso 21 a 24. No versículo 24, Adão diz assim: o homem diz, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Peraí, Adão não tinha pai e não tinha mãe. Eva não tinha mãe e não tinha pai. E como é que Adão disse que o homem deixará o pai e mãe e uniria sua mulher, e seriam ambos uma só carne? Bom, nós vemos mais uma vez a palavra da ciência. Deus, mais uma vez, abre o entendimento de Adão e coloca esta informação para ele, para que futuramente fosse então praticada. Então nós vemos que Adão, além de ser um biólogo, foi um homem de Deus que
predisse um acontecimento que ainda não existia no seu tempo, mas que iria acontecer no futuro. Ele não tinha pai, não tinha mãe, mas ele disse que o homem deixaria pai e mãe e uniria a sua mulher. Então, Adão recebeu então esta palavra do conhecimento ou da ciência da parte de Deus. Um outro ponto interessante está em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 12, quando o rei da Síria, ele propôs uma emboscada para pegar os filhos de Israel, a nação de Israel. E o texto diz que Eliseu, ele informou ao rei de Israel que não passasse por aquele lugar, porque se passasse, havia ali uma emboscada do rei da Síria e eles seriam pegos. Quando o rei da Síria foi ao determinado lugar, ele percebeu que o seu plano falhou. Então ele perguntou: alguém do nosso meio está do lado de Israel? E alguém ali, um dos servos do rei da Síria, disse: não, é porque tem um homem de Deus lá em Israel que, quando ele está no seu quarto dormindo, ele foi e falou para o rei assim, assim e assim. Ou seja, Eliseu estava no seu quarto, mas a palavra da ciência, o conhecimento que só Deus sabia, o que estava prestes a acontecer com o seu povo, foi revelado para o profeta. E o profeta livrou a nação e o rei de Israel de uma grande tragédia. Então nós vemos aqui, mais uma vez, a ciência divina abrindo o intelecto humano para que assim livrasse o povo de Deus. Outro exemplo interessante nós encontramos em Mateus capítulo 16, verso 16, quando Jesus Cristo pergunta para os seus discípulos a quem as pessoas diziam que ele era. Então, naquele momento, ele se dirige ali aos seus apóstolos e dizem: e vocês, o que me dizem que eu sou? E Pedro recebe a ciência, o conhecimento, a informação de Deus direta do céu e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ele louva essa revelação que Deus deu a Pedro, dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne, não foi homem que revelou a ele, mas o Pai celestial que revelou a ele. Então, o dom da palavra da ciência está muito relacionado à revelação. As partículas da sabedoria de Deus entram nas partículas da mente do homem. Então, a sabedoria e a revelação de Deus é trazida e traz essas informações para o homem, e o homem assim dá então a entender o que Deus quer passar com aquelas informações. E por fim aqui, outro exemplo está em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, quando Ananias e Safiras, após eles combinarem uma oferta que dariam para a igreja, eles metem aquela coisa toda, e quando eles vão até a igreja, o apóstolo Pedro, fixando o olho em Ananias, ele diz assim: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do dinheiro da venda do campo. Porventura, mantendo, não seria teu? E vendido, não continuaria em teu poder? E a história todos conhecemos. Ele morreu. Mas é interessante que o que Ananias e Safiras, a sua mulher, eles fizeram, só eles dois sabiam. Então o Espírito Santo de Deus abre o entendimento de Pedro e mostra o que aconteceu. E Pedro verbaliza o que eles haviam planejado, tentando enganar a igreja. E ali acontece aquela primeira morte dentro da igreja, mas nós vemos que Deus, ele revelou os conhecimentos que estavam restritos a Deus e Ananias e Safira foram revelados a Pedro, e a igreja toda viu e temeu, porque Deus realmente estava mostrando o seu poder no meio da igreja. Então, meus amigos, o dom da palavra da ciência é a ciência de Deus. É Deus revelando boa parte dos seus conhecimentos para os seus filhos, para que os seus filhos entendam os seus planos e coloquem os seus planos em ação. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste, deixe seus likes, o seu comentário, deixe aqui as suas críticas, e eu espero você aqui no próximo vídeo, onde falaremos do terceiro vídeo da primeira série, dessa primeira classificação dos dons espirituais. Eu vou falar do discernimento de espíritos. Espero que você esteja sendo abençoado, que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.